Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, muito boa tarde. Estamos chegando com o entrevistado do dia, hoje conversando com o médico oncologista Dr. Rafael Tinoco. E o tema, Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem. Dr. Rafael Tinoco, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Moreira, boa tarde, internautas. É um prazer falar sobre o Novembro Azul, um mês tão importante para a saúde do homem, né? Falando em câncer, o segundo câncer que mais acomete os homens, perdendo só para o câncer de pele, e é o câncer que mais mata os homens. Então, a consciência de que os homens têm que buscar um tratamento, uma investigação precoce, né? O mais precoce possível, mesmo sem sintomas, isso facilita com que a gente consiga ter bons resultados no tratamento e diminua essas taxas que são tão altas de morte nos homens pelo câncer de próstata. Doutor Rafael, já de início seria importante a gente falar um pouquinho sobre a oncologia. Sim, a oncologia é a ciência que estuda os tumores, né? A gente cuida de todos os tumores sólidos, né? Tumor, dando exemplo, o câncer de próstata, o câncer de intestino, o câncer de pâncreas, de estômago, de esôfago, os tumores cerebrais, né? Então, a oncologia ela abrange todos esses tumores, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, né? E através da oncologia que a gente consegue combater essa doença tão temida que é o câncer. E como definir o câncer? O câncer é uma doença que acontece por uma falha de reparo corporal, ou seja, todo dia no nosso corpo circulam células de câncer e nós temos a capacidade de destruir essas células. As pessoas que desenvolvem o câncer perdem essa capacidade em algum momento da vida. E aí a gente entra com os riscos que são genéticos, fatores externos, ou fatores comportamentais, como o cigarro, a bebida alcoólica, a má alimentação. Então, através dessas alterações e desse erro de reparo, surge uma célula que o nosso corpo não consegue matar. E essa célula se chama câncer. E ela pode acontecer em vários locais, como eu citei antes, na próstata, no fígado, no intestino, no pâncreas, no estômago. E cabe a nós diagnosticarmos a doença para buscarmos o melhor tratamento direcionado para ela. É importante nós falarmos também dos fatores de risco e da hereditariedade. Sim, os fatores de risco, a gente costuma dizer que eles são divididos em modificáveis e não modificáveis, né? O fator hereditário é um fator não modificável. Você tem uma história genética, eu tenho vários casos de câncer na minha família. Esse fator pode ser que você tenha uma alteração genética que propicie o seu risco a ter um câncer. Mas os fatores modificáveis, que são, na maioria deles, os fatores ambientais, têm muita relação com os hábitos de vida. Então, os fatores de risco modificáveis são o uso de bebidas alcoólicas, o tabagismo, a má alimentação, a privação de sono, né? O estresse extremo, né? Pessoas que trabalham em jornadas muito exaustivas, essas pessoas realmente elas correm um risco maior, porque isso é um fator de risco, sim, para a gente desenvolver um câncer. Agora, entendemos que a doença não é contagiosa e se ainda existe o receio de se falar da doença. Sim, o câncer não é contagioso. Existem algumas doenças que aumentam o risco de câncer, que são contagiosas, que são as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então,
elas podem aumentar o risco de câncer, né? O HIV aumenta o risco de linfoma, o HPV aumenta o risco de câncer de colo uterino, câncer de pênis, câncer de boca. Então, essas doenças propiciam o câncer, mas o câncer em si não é transmissível, tá? Outro tabu da palavra câncer, ainda culturalmente na nossa sociedade, tem-se muito medo de se falar sobre a palavra câncer, mas com a tecnologia, a medicina tem avançado muito, os tratamentos e também no diagnóstico, as doenças estão se tornando cada vez mais tratáveis e até mesmo curáveis. E a importância, doutor Rafael, do Novembro Azul? Então, o Novembro Azul ele é de suma importância para a saúde do homem, né? É um momento que a gente tira do ano para falar um pouquinho sobre a saúde do homem. Por que é tão importante? Primeiro porque a próstata é um órgão que é o mais enfatizado, né, no Novembro Azul, é um órgão interno e um órgão de acesso um pouco difícil. Então, os exames, principalmente o exame de toque, gera muito constrangimento aos homens. E isso inibe os homens a irem ao médico e procurarem ajuda e procurarem uma prevenção, né, uma linha de prevenção. E o Novembro Azul é justamente para conscientizar o paciente, o homem que está ali na faixa dos 45 a 55 anos, a procurar o urologista, né, que é o principal especialista que faz o acompanhamento da próstata, a fazer exames preventivos, né? O exame do PSA, às vezes até mesmo o exame de toque. Hoje a gente tem outras tecnologias, como a ressonância multiparamétrica, né? Um exame de suma importância aí dentro do mercado e que ajuda no diagnóstico precoce também, e que a gente conta aqui na região, né? Nós temos na nossa região 2 clínicas de radiologia que contam com esse exame, né? A gente já pode fazer aqui na nossa região, então isso é muito interessante e isso traz para a gente muito benefício no diagnóstico precoce. Perfeito. Agora, o pilar principal é alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doutor Rafael, o câncer de próstata ainda é o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele? Sim, ele é o segundo tumor mais frequente nos homens, perdendo só para o câncer de pele, e é o tumor que mais mata os homens hoje. Então, a campanha ela é de suma importância justamente para a gente poder falar e abordar um tema tão importante, sabendo que o câncer hoje é a segunda maior causa de morte no mundo. Só perde para doenças cardiovasculares, né? AVC, infarto. Então, se a gente consegue conscientizar a população, e nesse caso os homens, a gente consegue diminuir essas taxas de mortalidade, né? E também de morbidade, né? Sabendo que quanto mais cedo a gente diagnostica, menor a chance da gente ter que fazer um tratamento longo ou até mesmo que esse paciente morra daquela doença. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos hoje no entrevistado do dia, conversando com o Dr. Rafael Tinoco, médico oncologista, e o tema Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem. Sendo a glândula interna, diferente da pele, que é visível, a manifestação da doença, ela acontece talvez assim de uma forma mais, sem dar um alardear, né? E como é que a pessoa pode identificar os sintomas ou quando esses sintomas eles acontecem porque a doença já evoluiu? Como é que é essa realidade? Vamos lá. É importante a gente falar sobre sintoma porque normalmente a doença, quando dá sintoma, no caso da próstata,
ela tende a estar um pouco mais avançada. Mas homens, não se preocupem. Na maioria das vezes, a gente pode ter uma doença benigna da próstata, que chama hiperplasia prostática benigna, que ela gera sintomas, que é a alteração do jato urinário, e ela é uma alteração muito comum nos homens nessa faixa etária. Porém, por que a conscientização é tão importante para a prevenção? Porque como é uma doença, na maioria das vezes, assintomática, ela precisa de meios, através de o exame de sangue, o exame do toque, que é um exame também viável, e também, hoje, com a tecnologia, a gente tem o ultrassom transretal, tem a ressonância multiparamétrica, que você vai ter uma visão melhor da próstata, do tamanho da próstata, do peso da próstata e se a próstata apresenta algum tipo de lesão, que na maioria das vezes, quando inicial, é extremamente assintomático. Então, a gente não tem esse dado. Quando a gente apresenta sintomas e apresenta uma lesão na próstata, a gente tem, na maioria das vezes, uma doença já mais avançada e com uma dificuldade um pouco maior de tratamento. E quando esse câncer é identificado na sua precocidade, aí o resultado sempre é melhor, né? Na maioria das vezes, quanto mais precoce a gente consegue diagnosticar o câncer de próstata, maior é a chance de cura desse paciente. Quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, mais fácil é a cirurgia, é o processo, e na maioria das vezes, o diagnóstico precoce, o paciente precisa de meramente a cirurgia da próstata, e sem nenhum outro tipo de tratamento específico. Quando a doença está mais avançada, a gente tem outros tratamentos que podem ser necessários para que a gente consiga ter o controle da doença. Perfeito. Após esses exames sendo realizados, havendo a confirmação da doença, quais procedimentos que virão após? Após a confirmação, que é feita através de biópsia, uma biópsia que é feita guiada por ultrassom, na maioria das vezes, depois do diagnóstico, a gente faz uma que a gente chama de estratificação de risco. É uma avaliação do paciente como um todo, através do estadiamento do paciente, ou seja, a gente vai ver se essa doença só está na próstata ou se ela foi para algum outro local. O local mais comum de sair da próstata e ir para outro local são os ossos. Então, em alguns pacientes, de acordo com o tamanho da doença, o nível do PSA e as alterações laboratoriais que a gente faz nesse estadiamento, são necessários alguns exames que a gente chama de estadiamento, que seria uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, uma cintilografia óssea para ver toda a estrutura óssea, para ver se ela não está acometida. A ressonância multiparamétrica de próstata entra como um excelente exame para avaliar se tem a presença de linfonodos próximos à próstata. Isso tudo é um meio que a gente tem para escolher o melhor método de tratamento para a doença vigente, né? O tratamento e a eficiência hoje? Então, hoje nós temos nos últimos 10 anos, o câncer de próstata recebeu várias opções de tratamento, inclusive o tratamento cirúrgico, que é o tratamento principal, né, da doença localizada, ele conseguiu avançar muito. Hoje a gente tem no tratamento da cirurgia, a cirurgia robótica, né, a cirurgia por vídeo, que é uma cirurgia que já é feita há muito tempo, e a cirurgia robótica veio para trazer também menos riscos daquele paciente desenvolver alguns sintomas e efeitos colaterais da cirurgia no pós-operatório. Então, a cirurgia robótica veio como uma grande tecnologia, hoje feita em vários locais no Brasil, né? No mundo ela já é feita há mais tempo, mas no Brasil a gente tem vários locais que fazem e traz para o paciente menores riscos, tanto operatórios quanto no pós-operatórios. Importante também destacar as medidas preventivas, né? Sim, as medidas preventivas que
a gente fala, toda vez que vai falar sobre câncer, são naqueles fatores modificáveis que a gente fala, que é a mudança dos hábitos, né? A obesidade é um fator de risco para câncer de próstata, o uso do cigarro é um fator de risco, a bebida alcoólica em excesso também é um fator de risco, a má alimentação, falta de atividade física, sedentarismo, todos esses fatores são modificáveis, ou seja, a gente pode se prevenir mudando esses hábitos, né? Então, eu acho que isso pode trazer grandes benefícios e nesse período do Novembro Azul é muito importante a gente conscientizar esse paciente que está com 45 a 55 anos, que se ele não faz uma mudança de hábito, mesmo que ele não tenha sintoma ou que ele já tenha feito até o exame preventivo e deu tudo normal, que ele passe a ter bons hábitos, praticar atividades físicas, se alimentar com alimentos de verdade, né? Comida de verdade, evitar industrializados, né? Alimentos embutidos, né? E evitar o álcool, né? E cessar de vez o tabagismo. A gente fala que não tem uma dose segura para o cigarro, né? Para a bebida alcoólica, uma dose baixa, tem alguns estudos que mostram que não tem um efeito tão deletério em relação ao câncer de próstata, por exemplo. Dr. Rafael Tinoco, para encerrar, o importante é que você que esteja nos acompanhando nesse momento, procure o seu médico. Ah, com certeza. Eu acho que uma mensagem que é importante a gente deixar aqui é que você, homem, que está entre 45 e 55 anos, que não está sentindo nada, tá bem, procure o seu urologista, sabe? Vá até ele, fala, eu vim aqui para fazer meus exames preventivos, eu quero saber se eu tenho algum problema na minha próstata, se está tudo bem. Isso não vai te causar nenhum problema e pode descobrir uma doença no estágio inicial e aí você ficar curado e poder viver muitos anos sem ter problema com essa doença. Dr. Rafael Tinoco, agradecemos a participação e também as informações. Eu que agradeço. Muito obrigado, Moreira. Muito obrigado aos ouvintes e espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas e a gente fica à disposição para ajudá-los aí. Muito bem. Nós conversamos hoje no Entrevistado do Dia com o médico Dr. Rafael Tinoco, médico oncologista. Tema: Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem. E para você, ouvinte da Manhã Azul, muito boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o Entrevistado do Dia.